Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sati, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve, amorosa e coisada. Bom, é a sua primeira vez aqui no canal? Seja muito bem-vindo. Tem muitas frequências, muitas meditações e vários assuntos. Se inscrevam, curtem, comentem, compartilhem. Olha, vai ser assim maravilhoso, vai agregar muito no seu dia a dia. E no podcast Entre Amigos, temos um convidado muito especial, que é o Arnaldo de Souza, uma pessoa maravilhosa que tem muito conteúdo. Arnaldo, gratidão por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo e fala tudo. Gratidão é minha, gratidão é toda minha. Quero agradecer, em primeiro lugar, aos nossos mentores espirituais. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade, né? A gente sempre tem que agradecer. Gratidão, em primeiro lugar, sempre. E agradecer ao convite da Ninete, né? Ninete Rocha, que a gente já tem aí um convívio de alguns anos aí, desde a pandemia, que a gente lançou um projeto chamado Gratidão Te Transforma, e de lá para cá a gente vem se conversando. Gratidão a Marta, gratidão a Cá por por esse momento. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre gratidão. Eu sou muito grato ao propósito que eu combinei antes de vir para essa terra, antes de vir para esse plano, eu combinei um propósito. Só que ele demorou um pouquinho para chegar, né? E depois de muita pancada, depois de muita lambada como eu digo, de mim próprio para mim próprio, ou seja, às vezes as pessoas costumam culpar a Deus, né? Mas por que que eu estou fazendo? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu isso, que eu aquilo? Mas, na verdade, a gente que provoca tudo isso, né? A alma, ela é milenar e ela vai esperando o momento certo do seu despertar. E quando você desperta, você acaba olhando para trás e fala assim: puxa vida, quanta coisa eu poderia ter evitado se eu tivesse a coragem e a humildade de aceitar a, o despertar na minha vida. E o despertar, ele foi um processo, como é na vida de muitas pessoas. É o processo. O despertar, ele não acontece da noite para o dia, você acordou e está desperto. É óbvio, óbvio, eu reconheço, tem pessoas que, crianças, já estão é, no, despertas num nível muito mais elevado. Mas vamos dizer aqui, entre as pessoas, entre aspas, normais, né, que ninguém é normal, né, nós acabamos tendo um processo do despertar. E o meu primeiro, digamos, processo começou na minha infância, porque eu venho de uma família muito simples. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe faxineira, e aí eu decidi, já bem cedo, que eu queria estudar. Só que eles não tinham condições de me dar estudo, né? Então eu tinha que fazer por mim mesmo. E aí a minha trajetória vem desse esforço, né? De sentir cada etapa da minha vida. Ali, quando eu finalizo o ginásio, quando eu finalizo na época era ginásio, né? Na minha época era ginásio. Depois eu finalizo o terceiro grau e entro na faculdade, né? Então, esses processos foram os meus primeiros que eu qualifico como despertar, que é o despertar para a educação, despertar para a vida, despertar
para o conhecimento. Então, o conhecimento entrou em primeiro lugar. E aí, daí para a faculdade de jornalismo. Eu fiz jornalismo, me especializei em agronegócios e trabalhei 25 anos como jornalista. Fui apresentador de televisão, trabalhei na agência Reuters, a maior agência do mundo de notícias, né? Então, tive a oportunidade de falar inglês e aprender inglês, etc. E isso me ajudou muito na pessoa que eu sou hoje. Porém, tudo isso não foi linear, foi cheio de percalços, né? Foi, foi muita vamos, eu não gosto da palavra luta, porque a gente não, a vida não é uma luta, a vida é consequência dos seus atos, não é? Não sei se vocês concordam com isso. A vida é muito consequência daquilo que a gente está plantando, né? Tudo que eu emano volta para mim. Então, ah, esse processo tem muito a ver com o que, logo à frente, eu começo a pensar na gratidão. E aí, no, em, com 42 anos, hoje eu estou com 55, com 42 anos eu mudo de área. Eu abandono o jornalismo e começo a fazer, a entrar na área do autoconhecimento. Né? Faço várias formações de coaching, PNL, Reiki, né? Hoje eu estou reikiano nível 3. Arnaldo, Eu, qual foi o seu chamado para você mudar de área? olha, Linete, eu não estava feliz. Eu sabia que eu, eu gostava do ser humano. Eu sabia que eu queria entender um pouco mais do ser humano, né? E para que eu pudesse entendê-lo, eu tinha que entender a mim primeiro, né? E esse chamado foi assim, eu ouvi, com 40 e poucos anos, eu ouvi de pessoas do jornalismo que eu tinha, olha só que bobagem, que eu tinha muito conhecimento e que ele não podia me dar emprego à altura do que eu tinha. Uma coisa desse tipo. Aí eu falei, peraí, os empregos estão acabando para mim? Como assim? Né? Com toda a bagagem que eu tinha de jornalismo, com toda a experiência que eu tinha, algumas pessoas me disseram que eu não era, que eu não seria possível para eles. Talvez aí eu fui perceber, Nina, que ao longo do meu despertar, eu fui perceber que não eram as pessoas, e sim a minha energia. Não é? Faz sentido? Sim, é a alma, né, se manifestando e as pessoas percebendo que, eu vou usar o seguinte termo, nossa, a gente não consegue dar conta de toda essa energia, né? Mas só que elas não conseguem decodificar isso, então elas falam, é muito conhecimento para a área É. que você está. Olha só que interessante você falar isso, porque eu sentia nas pessoas é, competitividade, ciúmes, medo do meu conhecimento. Porque, olha só, eu fui fazer um MBA na Fundação do Getúlio Vargas, MBA de gestão, especializado em agronegócios. Tinham 35 alunos, eu era o único jornalista. Só que o conhecimento que eu acumulei ao longo de 20 anos era a maior, eu tinha, olha só que incrível, né? Eu tinha resposta para todos os professores de todas as áreas. E os caras ficavam assim, putz, como esse cara sabe tudo isso? Né?
E não foi por acaso, foram 25 anos de trabalho, né? Ralando, pesquisando, lendo, sempre gostei muito de ler, né? E isso, e eu fazia a diferença nesse processo. Bom, aí, quando quando eu fiz um trabalho voluntário num hospital na minha cidade, eu moro em Cotia, e aqui tem um hospital chamado São Francisco, e eu fiz um trabalho voluntariado na área de hemodiálise, ajudando as pessoas a, a no processo de autodesenvolvimento ali, confortando alguns pacientes novos, né? Que quando a decisão do médico de fazer hemodiálise é do dia para o outro, né? Então, a pessoa, hoje ela está sem hemo, amanhã ela passa a ter que conviver com a hemodiálise. E isso é um choque, né? Isso é um choque. E aí eu comecei a trabalhar junto com o psicólogo do hospital para dar conforto, para mostrar para eles que eles têm muito mais a oferecer e que tem gente na hemodiálise há 20, tem gente há mais de 20 anos fazendo hemodiálise de assim, de não. E aí eu pensei comigo, depois de um tempo fazendo esse trabalho, eu sou muito grato pela minha vida. E aí foi mais um chamado, porque em 30 dias eu escrevi A Chama da Gratidão, né? Esse aqui é o volume 1, esse aqui é o volume 2, é o segundo volume, a segunda edição. Então, assim, em 30 dias, eu me lembro que foi um mês de março de 2018, em 30 dias eu escrevi o livro. Aí, a saga depois foi buscar uma editora, porque você manda e-mail para as editoras, manda WhatsApp, não sei o quê, ninguém pode te atender, ninguém tem vaga e tal. Então, apareceu uma amiga minha de Goiânia, falou, Arnaldo, ó, tem uma editora aqui que talvez se encaixe com o seu propósito. E aí eu encontrei a editora Hércules, e de lá para cá eu vendo meu livro não só para ajudar nas contas, porque a gente que é terapeuta tem hora que tem terapia, tem hora que não tem terapia, né? E o livro ajuda nas contas. Então, é uma forma da gente criar essa sinergia com as pessoas, né? Então, e gratidão, eu falo de 365 dicas de gratidão, uma por dia. E aí, eu vou ler uma para vocês aqui que eu achei que foi uma das gratidões que eu me senti muito inspirado. E se eu achei que vale uma reflexão. Gratidão por sentir e refletir sobre a força que existe no agora, no hoje. Viver intensamente sem pensar no futuro. Claro que temos metas e sonhos, porém, devemos sentir somente o momento atual, o agora. E aí logo abaixo tem uma reflexão de Buda. Só há um tempo em que é fundamental despertar. Esse tempo é o agora. Então eu chamo você que está assistindo, você que vai assistir em algum momento da sua vida este vídeo, que o momento do despertar é o agora. O momento do despertar é a hora que você é tocada, que você é tocado. Quem não tem a dádiva de nascer desperto, ele necessariamente vai precisar entrar nesse período do despertar. Por quê? Porque a alma é eterna. A nossa luz interna é eterna. Quem morre é o corpo neste planeta, nesta vida. E a alma vai se desenvolver
a vida toda dela, infinitamente. E então, assim, eu vejo relatos, a gente que trabalha com a espiritualidade, né, Ninete, Marta e Caco, né, a gente que trabalha com a espiritualidade, a gente sabe que as pessoas que estão no processo de desenvolvimento, elas continuam no pós-vida aqui na Terra, continuam no seu desenvolvimento. E lá o despertar é maior. Independente se a gente sai daqui e vai para o umbral resolver as coisas que tem para resolver e depois ainda assim vai seguir o caminho, né? O importante é a gente trabalhar na luz. E o meu livro eu falo, ajudar a elevar a vibração de luz na vida das pessoas. E se a gratidão é um dos 3 pilares do amor, né? A gratidão, o perdão e o ajudar. Essa tríade, né, do amor, que juntos, né, você ajudando ao próximo, você perdoando a quem tem de ser perdoado, né? E até hoje eu me lembro de episódios ou pessoas que eu preciso perdoar, porque a gente nasce num mundo que nos ensinam a ser. O que o mundo nos ensina? Até tem uma expressão que você vai para o mundo, né? Você nasce, cresce, se desenvolve e vai para o mundo. Só que o que o mundo nos ensina? O mundo nos ensina a ser perverso, a ser competitivo, a enganar o próximo, a ser, em alguns casos, em alguns momentos, ser maldoso. E esses são os ensinamentos do mundo que afetam o nosso crescimento. O que vocês acham? Faz sentido isso? Não? Sim, faz Alguém bastante quer, sentido. alguém quer comentar ou não? Senão vou seguir aqui. Faz todo sentido. Porque, assim, eu tava lendo, eu tenho 2 livros para indicar para quem está aqui, que são 2 livros que estão fazendo a diferença na minha vida, que são As Cartas de Cristo e o Livro Dourado de Saint Germain. Começando pelas Cartas de Cristo, eu vou dizer para você, ah, as Cartas de Cristo, elas foram canalizadas por uma pessoa, não está bem claro se é uma mulher ou se é um homem, mas por uma pessoa que foi preparada há 40 anos para isso. E Cristo fala, Jesus Cristo fala da vida dele aqui na Terra. E uma das coisas que me marcaram nas cartas de Cristo foi que a nossa consciência deve ser restaurada, restabelecida. Porque a consciência que a gente viveu na era de peixes, porque nós estamos em plena era de aquário desde 21 de dezembro de 2021, né? 10 anos após 21 de dezembro de 2012, que era aquele evento lá dos maias, né? Que todo mundo achou que o mundo ia acabar naquele momento, tal, bobagem. Então, como a gente está oficialmente na era de aquário, e como a gente está oficialmente, o planeta entrou na quinta dimensão, os seres humanos ainda não. Alguns seres humanos ainda não, né? Tem muita gente aí fazendo guerra, né? Tem muita gente aí ouvindo as questões negativas do mundo, né? E praticando.
E então, esses aí ainda estão na terceira dimensão. Nós que estamos nessa conversa aqui, seguramente nós estamos numa conversa, estamos na quinta dimensão. E quando quando Cristo fala que nas cartas de Cristo que nós somos luzes, nós somos pessoas iluminadas, o tempo todo nós devemos pedir esta iluminação. O tempo todo nós devemos olhar para a alma e falar: alma, como eu posso melhorar? Como eu posso me iluminar? Deixar a nossa alma tomar conta do processo. Porque o principal medo, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, o principal medo das pessoas, principalmente as pessoas que bebem, que têm muito medo da vida, né? Tem muito medo de encarar a sua face verdadeira, né? Infelizmente. Então, essas pessoas, elas deixam a espiritualidade ser desligada, né? Momentaneamente, pensando em milênio, né? A espiritualidade dela desligada para um vício momentâneo, né? Então, eu vou esquecer do mundo, eu vou beber, me drogar, eu vou me jogar para qualquer vícios. E agora, o que está escrito aqui nas cartas de Cristo, que eu achei muito importante, é que quando a gente para criticar um filho de Deus, somos todos nós, somos filhos da energia divina, com energia divina. Quando a gente para criticar, quando a gente para ter aquela, como que eu posso dizer, quando eu paro para ter ódio, quando eu paro para ter mágoa, né, aquela mágoa simples do dia a dia, fulano não olhou para mim, também não vou olhar para ele, né? Fulano olhou torto, detesto aquele cara. Ou então, a gente vive naquela dualidade política. Eu sou PT, eu sou PL, eu sou não sei o quê, eu sou... Aí fica naquela... Um odeia o outro. Na verdade, nós estamos odiando a nós mesmos. Não é? Nós não somos feitos imagem e semelhança? Uhum. E quando que isso é praticado? Né? Então, isso aqui foi um tapa com luva de pelica na minha cara, porque a gente começa a perceber que Cristo, quando ele vem e fala, aliás, muitas religiões vendem que Cristo está para vir, Cristo está para vir, Cristo já chegou, está aqui, ó. Né? Se você encarar isso como uma verdade, né, você vê que existem muitas questões entre o ego e o espírito. Porque o que é ego é tudo que é relacionado a dor, medo, ira, ódio. Agora, eu não estou falando aqui como religiosidade. Não estou falando aqui levantando uma bandeira. A minha bandeira é o amor. Minha bandeira é o amor de Cristo, né? Minha bandeira é a vida saudável, porque nós podemos ser espiritualistas e também cuidar do nosso corpo, não é? Cuidar da nossa energia física também. E uma coisa que está bem nessas cartas de Cristo
E ele fala, eu gostei muito que ele fala muito de gratidão, né? Tanto no período da juventude dele, que ele fala da idade da vida dele, como no momento. Uma coisa que ele fala muito é por que é que as pessoas estão presas à minha morte na cruz, ao invés de salientar a minha vida pós ressuscitada, né, no sentido espiritual da palavra. E aí, quais são, uma coisa que eu quero chamar a atenção, quais são as suas qualidades brilhantes? Porque neste mundo que nós vivemos aqui, há séculos seculorum, nós somos instigados a falar coisas negativas, né? Sobre as nossas vidas. Então, o que é brilhante e qual é a qualidade brilhante que existe em mim? Então, eu vou sugerir para você que está nos assistindo que eleja aí 10 qualidades brilhantes, ou, não tenho 10, faz 5, então, qualidades brilhantes que podem motivar a sua vida. Você ia fazer uma pergunta, André? Eu ia falar para você que olha que interessante que você falou, né? Primeiro, essas cartas de Cristo já disseram para eu ler esse livro, e agora você falando, eu acho que eu tenho que comprar e ler realmente. E o livro Dourado de Saint-Germain também. Mas quando você fala que as pessoas ficam presas na morte em si, né, na cruz de Jesus, enfim, elas se prendem na dor e não na história toda que ele viveu, ou seja, nos talentos que ele apresentou, nas qualidades que ele teve que desenvolver para chegar aonde ele chegou, né? Então as pessoas não olham para toda a jornada, e é na jornada que está a beleza da história e não na finalização. E quando você fala também, elejo 5 qualidades, a primeira vez que eu fiz esse exercício, a coisa, assim, defeito eu achei assim para mais de 100. É fácil, né? A gente pega o chicotinho e fica assim, né? Tchá, tchá, tchá. Agora, quando chegou na hora de escrever as qualidades, cara, chegou na terceira, eu não sabia mais o que escrever. Eu olhava para aquilo tudo e falava assim, meu Deus do céu, que qualidade que eu tenho. A gente não consegue enxergar em nós a divindade para poder alcançar essa visão de ver os nossos talentos e as nossas qualidades. É muito Perfeito. interessante. E quando alguém chega e mostra as qualidades que tem, as pessoas ao redor parece que entram na frequência do julgamento e começam a falar, está se achando, né? A pessoa está se achando. Então, você acaba, às vezes, ficando inibida de mostrar os teus talentos justamente por conta do que os outros vão pensar. Exato. Aí eu volto nas cartas de Cristo e falo assim: será que ele pensou no que os outros iam pensar quando ele fez tudo aquilo que ele fez na vida dele? É lógico que não, porque o que ele queria era mostrar para que veio. E nós aqui estamos encarnados nesse planeta exatamente para mostrar essa luz, para mostrar para que a gente veio aqui. Né? Para que o Arnaldo veio aqui, para que a Marta, para que a Caco veio aqui. A gente veio aqui para brilhar, para trazer mais luz. E é justamente essa conjunção de luzes que vai fazer com que a gente passe por toda essa turbulência. Quando você fala também que as pessoas ficam presas naquela coisa, né? Naquela desgrameira toda que passa na televisão. Você fica naquela frequência, naquela nata, né? Você não consegue sair naquele, não é nata, naquele limbo, você não consegue sair daquilo. E quando você transcende, você fala assim, cara, existe alegria, existe amor, existe festa, existe luz
acima de toda essa desgrameira que está acontecendo no planeta. Porque se você fica preso só ali, você só vai ver aquilo. E é justamente isso que esses livros estão mostrando para gente. Eu E queria ó, só. eu vou complementar. Fala, mano. Não, pode falar, pode falar. Não, a Ninete estava falando sobre a alma, sobre o espírito. O nosso espírito, ele é, em primeiro lugar, poderoso. O espírito, a alma, ela é poderosíssima. E o ego quer apagar o espírito, o ego quer assumir a condição de poder, só que num confronto que ele vai perder, porque o ego, sabe a imagem de Buda? Aquela imagem do Buda quietinho, essa é a alma. Quero ver até onde ele vai. Tá bom, bom, né? E aí, eu quero mostrar para vocês, eu fiz uma lista das minhas qualidades brilhantes. Eu consegui fazer, né, lendo o livro, né, lendo o livro, e eu quero instigar as pessoas a fazerem isso, que é assim, ó, qualidades brilhantes da consciência divina que eu desejo possuir no futuro ou no presente. Expressar a consciência Pai, Mãe, Vida. Pai, Mãe, Vida é Deus, né? Conforme Cristo fala na carta dele, nas cartas de Cristo. Pai, Mãe, Vida. Essa é a consciência divina. Estar cheio de amor incondicional a cada milionésimo de segundo, ou seja, o tempo todo. Que a minha energia da consciência divina se expanda diariamente e eternamente. Isso aqui é um acordo é um novo acordo que eu estou fazendo, né? Que a minha energia se expanda divinamente e eternamente. Eu estou criando um novo acordo. E quando você faz esse novo acordo, por exemplo, se você, em vidas passadas, você disse que você faz um pacto de pobreza, eu fiz um pacto de pobreza, então você fez um acordo para durar quanto for. E aí chega nessa dimensão, aí a pessoa vive dura, não tem dinheiro, ai, me emprestam dinheiro, ai, não sei o quê. Então, eu já vivi isso, né? Eu sei como que é isso. E aí, se você renova o seu pacto, e é possível, na energia, você renova o que é que você quer para você e para o futuro. É agora que você tem que fazer. É neste momento. E se você ficar sentada de braço cruzado, nada vai acontecer, a menos que você tome uma atitude. Então, se a situação está ruim momentaneamente que eu digo no milênio, né? Mas para nós é uma vida. Mas eu vejo só fazendo uma aspas aqui, um parênteses. Eu atendo pessoas, né, sempre, diariamente, tal, e uma pessoa que eu atendo resolveu desistir do atendimento. Aí eu comecei a pensar, falei assim, este problema é dela. Ela que está ela está com medo do autodesenvolvimento. Porque nós, como terapeutas, às vezes a gente fala assim, puxa vida, você tenta colocar o melhor possível para as pessoas para que elas atinjam um salto de consciência, né? E antigamente eu falava um salto quântico, mas aí eu percebi que as pessoas não entendiam o que era quântico, então comecei a mudar para salto de consciência. Por quê?
é o mais inteligível, né? Então, o salto de consciência, ele depende dos dois lados, do terapeuta, né, de nós terapeutas, e do paciente-cliente. E aí, quando a pessoa tem medos de sair do estado daquele estado como que eu chamo, como que é quando você está no estado quando você está relaxado ali, naquele estado, tem um nome, tem uma fala que eu não estou lembrando agora. Bom, depois eu lembro. Estado alterado de consciência? Você pode estar no estado alterado ou no. Não é. É quando você está num. Imagina que você está numa rede, relaxada, descansando, e aí daquilo ali você não faz nada. Você não faz nada, absolutamente nada. Então você está numa zona de conforto. Zona de conforto, essa é a palavra. E aí a sua mente entra na zona de conforto de que sua vida não está boa mesmo, então eu tenho que tomar remédio para me suportar, né? Então, a maioria das pessoas preferem tomar remédio, pagar uma grana com nada contra o consultório, nada contra os médicos, mas e sim contra as pessoas que querem se medicar, né? E aí, elas querem se medicar, né? Problema delas. Mas elas dão valores a essas questões materiais, sendo que Cristo está falando aqui que a nossa nova consciência parte do princípio de que as coisas negativas da nossa vida estão em algo que não é tangível, ou seja, tudo que eu falo tem que ter qualidade. Não adianta eu ficar numa rodinha de pessoas do churrasco e começar a entrar na onda do falar mal da fulana que não está na roda, né? Não adianta eu ficar no ponto de ônibus reclamando do ônibus que está lotado. Não adianta não adianta. Ah, mas Arnaldo, você quer que eu seja um santo? Você só que você não aceita ser. Simples assim, né? Nós somos entidades divinas, aceita que dói menos. Porque se você aceitar que você é a entidade de luz, de esperança, de amor, que vai transformar esta vida, você vai transformar a sua vida nesta vida. Quantas pessoas não morrem para uma vida ruim e voltam para uma vida nova? Na pandemia, a gente viu várias pessoas que estavam ali quase no pós-vida e voltou num outro clima, né? Pensando em Deus, pensando na vida, pensando no amor, né? Pensando em dar valor à família, em conversar com as pessoas. Então, mudou. Nós estamos numa outra era, a era de Aquário, é a era assim, ó, o Aquário, imagina que esse é o Aquário. Aqui está cheio de quê? De água, de vida, de peixes, de um monte de coisa está aqui embaixo, né? Tudo que está aqui irá para cima. A era de Aquário, ela vai emergir os problemas e as coisas boas também. Só que esteja preparado, comece a despertar, comece a fazer autoconhecimento, autodesenvolvimento, saia dessa fila do disque-disque, isso não leva a nada, né? A pessoa que deixa, a pessoa que quer dar vazão a negativismo,
e tudo que é sorte de coisas, por exemplo, você mesmo falou da televisão, né? É, nós temos programas que só falam de bala, só falam de armas, só falam de assassinato. O telejornalismo de hoje à tarde, eu fui tentar ver. Os primeiros 20 minutos de um telejornalismo de 1 hora era só coisa ruim. Então, como que a pessoa não fica ansiosa com um negócio desse? E o Né? restante é merchan, né? Exatamente. Então, como que eu fico... eu atendo várias pessoas com reiki, né? Em vários lugares do Brasil. E aí tem uma cliente minha do Pará que ela fala assim, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou bem. Mas o que aconteceu? Então, aí você começa a investigar, você percebe que entra na onda das pessoas que não estão na mesma vibração. Então, você faz o reiki, você está lá alinha os seus chakras, né? Seus chakras de energia. Aí, num dia da semana, você entra numa vibração diferente e realmente desequilibra tudo, né? Porque o ego quer se proteger. E aí, nessa história do ego se proteger, ao invés de usar as ferramentas do autoconhecimento, ela acaba perdendo energia. Simples assim. Ela utiliza o fator externo e não o interno, né? Exatamente. Aí eu costumo falar, ó, isso aqui é uma pedra, né? Isso aqui é uma pedra de vidro que parece um diamante, né? E aí eu costumo dizer, "Ah, essa pedra não é minha, aquela pedra não é minha, essa é minha, essa eu vou carregar. Mas por que que eu tenho que carregar a pedra do outro? Né? Por que que eu tenho que carregar os ânimos do outro? Por que que eu tenho que ser condescendente com alguém? Quando a pessoa chega para mim em terapia, eu sou coach transcendental, né? Então, eu faço meu trabalho direcionado corpo, mente e alma. Então, o paciente chega para mim e eu não analiso. Eu falo o que tem que acontecer. Ó, você está fazendo isso, por isso, por isso, por isso. Eu não tenho aquela linha do paciente tem que adivinhar por si próprio. Às vezes não consegue, né? Não sei se é a Jungiana ou Freudiana, a Ninete deve saber melhor que eu, que o paciente tem que se desenvolver por conta própria. Em alguns casos, tem gente que não consegue. Ela fala, Arnaldo, fala para mim, o que eu preciso? Eu falei, ó, eu vou fazer uma pergunta. O que você acha disso ou daquilo? Ah, você tem razão e tal, não sei o quê. Quer dizer, eu não falo diretamente, mas eu faço uma pergunta que estrategicamente está alinhada ao que ela está pensando naquele momento. Agora, como que a gente pode ajudar mais as pessoas? Aqui é um momento, né? Bom, agora eu queria entrar no livro de ouro de Saint-Germain. Falamos da gratidão, das cartas de Cristo e agora o livro de ouro de Saint-Germain. Saint-Germain, Saint-Germain é um fofo. Ele é um querido. Ele é um querido. A energia dele, quando a gente começa a ler, a gente já sente como se estivesse batendo papo com ele na sala de jantar, ali na sala de estar, na sala de espera. Né? É um brother, né? É um brother, exatamente. E olha só, eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Olha o que ele escreve. Se uma pessoa continuar firme, sinceramente voltada para a luz, as personalidades obstrutoras serão anuladas ou
harmoniosamente desligadas do seu mundo. O que ele quer dizer com isso? Né? Nós, eu vou falar aqui diretamente para as pessoas que se sentem recebendo algum espírito mal, etc. Não vou dizer que isso não exista, existe. Porém, eu assumo ou não a personalidade que vai me afligir. Eu sou um ser de luz. E aí, Saint-Germain ensina que a gente tem que falar poderosa presença, eu sou. Poderosa presença, eu sou. Quando eu falo que a poderosa presença, eu sou, eu estou colocando a minha divindade à frente de mim. E aí, isso, quando eu estou num momento de fraqueza, eu chamo a minha poderosa presença. Ela é a poderosa presença que vai fazer sentido para a nossa vida, vai mudar o nosso estímulo de relacionamento entre as pessoas, né? E, por exemplo, se a pessoa tem alguma dificuldade de saúde, eu sou a presença da saúde perfeita. Eu sou a presença da saúde. Agora, por que nós temos que usar a expressão sempre eu sou? Porque eu sou é a nossa alma como imagem e semelhança de Deus. Ela é a imagem e semelhança, e não o nosso rosto de DNA ancestral familiar. Não é esse a nossa imagem e semelhança. É a luz que nós carregamos. Nós somos instrumentos da luz. E se isso ficar entendido, está resolvida a humanidade. Só que nós temos dificuldade de levar essa mensagem, porque às vezes as pessoas estão achando que se eu não deixar que a luz assuma o controle, como é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar a mensalidade do meu carro? Como é que eu não sei o quê? Então, nós temos uma péssima ideia do imediatismo. Né? Eu tenho que eu tenho que ter sei lá, algo seguro, né? Eu tenho que ter algo seguro para que eu possa gerar a minha renda. Só que como que fazem as pessoas que abrem um comércio? Elas abrem as portas e esperam o cliente chegar. E o que faz a diferença entre um comércio lotado e um comércio vazio? A energia. Alguns podem até falar, mas o comércio que está vazio tem mau atendimento, tem pessoas ruins. Olha só o que está falando. Olha o que eu estou falando. Mau atendimento, pessoas ruins, mal encaradas, as coisas são mal dispostas, falta produto, energia ruim. Faz sentido? A energia está ruim. Então, muda a energia. Aí você vai ter um negócio organizado. É igual na nossa casa. Se eu tenho uma casa bagunçada, eu estou com uma energia mal fluída. Sim ou não? Então, e no comércio é a mesma coisa. E para atrair uma namorada, mesma coisa. E para ter uma vida saudável, mesma coisa. Muda a energia. Né? E aí Saint-Germain fala disso. Né? Eu vou até passar um exercício aqui para vocês do livro de ouro de Saint-Germain. Está aqui, ó, nesse livro aqui.
ele fala assim: você quer ter uma vida melhor? Faça o seguinte exercício: esfregue as mãos pelo seu corpo nu, seu corpo inteiro. Esfregue as suas mãos. Faça esse exercício diariamente. Faça, esfregue o seu corpo inteiro. Por quê? Nas suas mãos tem energia. Você tem chakras em cada um dos dedos e no meio das mãos, né? Essa energia, ela vai passar para o teu corpo inteiro. Se você fizer por 5 minutos, você vai sentir seu corpo suando, com muito calor. Você já está trabalhando a energia, né? Então, ele mostra que nós somos produtores das próprias energias. Se você estiver alinhado com o seu propósito de vida, se você estiver alinhado com a sua força de energia primordial, né? Então, Saint-Germain, ele vem para dizer a seguinte frase que eu gosto muito: eu sou a presença ativa, trazendo esse dinheiro para as minhas mãos e o uso imediatamente. Ou seja, que dinheiro que você quer atrair para a sua vida? Saint-Germain está ensinando isso aqui, né? Ele fez, a experiência dele foi dos séculos que ele viveu aqui na Terra, né? Ele foi pai de Jesus, esteve aqui na Idade Média em vários momentos, e aí, como ele veio, quando ele escreve esse livro, ele está nos ensinando a caminhar aqui na Terra. Esse é o propósito do livro de ouro, e digo mais, ele não fala sozinho. Aqui tem fala de Cristo também, aqui tem fala do mestre Himalaia. Aliás, não sei se vocês sabem, a Himalaia é o nome de um mestre ascensionado. América é outro mestre ascensionado. Então, nós temos vários mestres ascensionados que estão dando mensagens para a nossa vida, que nós só precisamos acolher, nós só precisamos entender. Eu acho que mais que entender, sentir. Porque se eu sinto que essa reunião aqui é uma reunião de informação, não só para quem está vivo, mas também que está no outro plano. Porque as pessoas do outro plano também vão entender e receber da fonte do mestre Saint-Germain, porque ele é um mestre ascensionado da sétima luz violeta, que está trabalhando ali com as forças dos mestres ascensionados, Mãe Kuan-Yin. Aliás, tem uma oração de Mãe Kuan-Yin que eu amo de paixão, que trabalha as nossas energias, né? E tudo isso faz com que a gente cocrie a nossa realidade na luz. Então, enquanto houver luz, haverá esperança. Inclusive, essa música é dos Titãs. Enquanto houver luz, haverá esperança. Enquanto houver luz, haverá vida. Enquanto houver luz, haverá amor. E esse é a mensagem que eu acho que eu gostaria de encerrar aqui para vocês, que enquanto houver amor, haverá luz. Enquanto houver a luz, haverá amor. Este é um ciclo virtuoso, né, que vai só crescendo, é uma espiral virtuosa do crescimento para que a gente possa obter a cura, a autocura, sair da energia do medo, né? Porque nós temos uma indústria do medo aí, né, no mundo, que você ter seguro para tudo, né? Seguro da saidinha do banco, seguro não sei do quê. Toda hora estão criando um seguro novo para você ir lá aportar um dinheiro que nunca vai voltar.
e aí você fica cada dia menos rico, né? Porque você vai dando o seu dinheiro rico e suado para quem realmente quer aproveitar disso, e na hora que você vai usar, você não pode. Mas então, eu quero dizer o seguinte, que aproveite a luz que está dentro de você para se curar, para ter uma vida de prosperidade, né? Aliás, as cartas de Cristo chamam prosperidade de opulência. E prosperidade, e no caso do Saint-Germain, ele usa a presença, né, da nossa vida como uma presença do agora. E eu quero fechar com o Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se você repetir isso diariamente, continue repetindo, de repente algo vai mudar na sua vida, né? Quem nunca teve contato com o despertar, o Ho'oponopono, para mim foi um divisor de águas. Eu comecei a fazer naturalmente para poder mostrar para mim mesmo que eu poderia perdoar, começando por mim, né? Porque quando você se cobra demais, como você se coloca dentro de uma redoma de falsos conhecimentos, né? Você não se expande. E nós temos uma mente expansiva. E essa mente a gente vai levar para a próxima dimensão. Fantástico. Arnaldo, a gente chegou no nosso tempinho. Se as meninas quiserem fazer alguma pergunta aí, elas vão aproveitar para fazer agora. O que eu quero falar para você a gente quer você aqui de novo, porque faltou um assunto que é sobre o seu curso. Eu sou abundante. E aí eu quero que você faça uma live somente sobre isso, falando da abundância, para que as pessoas consigam compreender o que é ser abundante. Porque hoje você abriu o caminho para elas começarem a emanar essa luz. E a gente sabe que para a abundância acontecer na nossa vida, a gente tem que aceitar que somos luz. Mas aí depois eu quero que você entre especificamente nesse assunto numa próxima live, para as pessoas entenderem o que é abundância, o que é prosperidade, como atrair isso para a vida deles e falar do seu curso, lógico. Verdade. Perfeito, gratidão. Estarei a hora que vocês quiserem. Ai, Arnaldo, foi maravilhoso, viu? Gratidão por compartilhar tanta informação, tanto conhecimento. E, nossa, é famoso, tem a lição de casa para todo mundo, né? Vai ser fantástico, vai ser fantástico mesmo. É. Uma coisa que eu queria só Gratidão. comentar que você falou, e aí, como a gente estava no assunto, eu não voltei, mas uma coisa que eu acho bem importante é a gente observar mais as pessoas e tirar delas, né, o melhor. E às vezes as pessoas se privam de elogiar o outro como se isso fosse tirar o brilho próprio, né? Então, assim, eu tenho na minha vida, né, um superior que uma vez ele falou assim para mim: Marta, você tem um poder de se adaptar muito bem às situações. E eu nunca tinha pensado nisso. E aí, isso, assim, até hoje, isso tem mais de 20 anos. E isso foi muito importante para mim. A gente, às vezes, deixa de elogiar uma outra pessoa, uma percepção que a gente tem, a gente deixa de elogiar e aquilo vai ser importante para o resto da vida, né? Você falou para relacionar, né, as qualidades e tudo, mas eu acho que é importante também a gente elogiar o colega, o próximo, e coisas que ele às vezes não tem essa percepção. Então, e um outro superior também falou para mim assim:
Foram essas duas pessoas que eu nunca vou esquecer. Que eu tinha o poder, não era persuasão, mas eu era líder de opinião. Porque as pessoas se preocupavam com a minha opinião para me seguir. E eu achei isso, e eu parei para pensar nisso, né? E depois, ao longo da minha vida, né, nessa empresa que eu trabalhei, eu vi que era verdade, né? Então, assim, a minha humilde opinião, né, só complementando tudo que você falou, que foi maravilhoso, né, tudo que você falou, mas assim, as pessoas elogiarem mais, porque isso vai voltar para a gente e às vezes vai ser muito importante. A gente não tem noção, essas pessoas não têm noção do que elas fizeram para mim, né? Então, eu acho que é importante quando a gente fala para o outro uma coisa sutil que a gente percebeu. Então, assim, independente das 10 qualidades, eu acho que às vezes uma só vai fazer toda a diferença. E quem estiver assistindo essa live, eu vou provocar. Você já disse para alguém muito querida, eu te amo hoje? Essa é uma provocação, porque essa é uma expressão difícil de ser dita, né? Eu falei para os meus bichinhos, os meus pets escutam o tempo todo isso. Vale também? Vale? Vale. Vale, então tá Eu bom. também falei. Vale. Para as plantas, para os bichos, e para os bichos humanos também. Sim. Perfeito. Ó, gratidão, Arnaldo, por tudo, né, por esse podcast. E como a Ninete falou, você vai ficar devendo a gente. Uhum, vai Eu ver. já abri minha agenda aqui. A hora que a gente encerrar, eu já vou te catar aqui para marcar um dia com você aqui já. Nós somos Combinado. dessas, hein? Já estou de olho aqui. Fechado. Adorei participar, vocês são encantadoras. E quando a gente está num bate-papo de alto nível, a gente quer sempre participar novamente. Fico à espera, no aguardo. Nossa, gratidão. Nós somos privilegiadas porque todos os convidados são maravilhosos. A Caco tem um texto de início que às vezes parece repetitivo, mas que é verdadeiro, né? Todas as pessoas são maravilhosas, as pessoas que a gente traz aqui são pessoas muito queridas que a gente já quer que volte. Então, assim, e você agora é um deles. Gratidão. Fico no aguardo, então. Um beijo Muito a todos. obrigada, tá? Gratidão. 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 Até a próxima. Gratidão.